Olá, senhores e senhoras, novidades aqui no canal. Finalmente está sendo possível aparecer para melhor interagir com vocês nesta importante jornada de aprovações em provas de concursos, em provas de vestibulares, e pretendemos também trazer dicas para auxiliar no desenvolvimento pessoal em todas as áreas correlacionadas ao aumento do rendimento. Neste vídeo pretendo também mostrar um pouco mais do nosso trabalho aqui no canal e um pouco da minha trajetória escolar para responder a dúvida de como este canal pode e pretende auxiliar vocês. Então, quero agradecer ainda aos 615 inscritos, bem como às 37.167 visualizações. Não necessariamente são pessoas, porque tem muita reincidência dos que já estão nos acompanhando em vários vídeos ou até mesmo utilizando da forma correta, que é quando você está em contato com o material, você necessita fazer revisões para memorizar e para aprimorar as habilidades necessárias para resolver questões na maior velocidade possível e com a melhor eficiência. Muito bem, então aqui, não sei se vocês já tiveram curiosidade de verificar as abas. O canal está organizado em playlists. Começamos aqui, não sei quem está conosco desde o início, pode se lembrar que iniciamos com a resolução das provas, do concurso de Paulínia, matemática, português, informática, entre outras. Temos aqui 6 vídeos. Também trouxe aqui para vocês a Constituição, lei seca e também leis comentadas, resolução de questões de matemática, leis secas e leis comentadas, a Constituição Federal e a Lei 8666/93. Aqui, como vocês podem ver neste vídeo aqui, com essas paisagens paradisíacas e sons da natureza, músicas que auxiliam na concentração, trouxe para vocês tudo organizado em sessões de 50 minutos, que eu acho que é um valor intermediário para que você possa fazer as suas pausas, os seus descansos, sem cansar demais, e desta forma você consegue chegar mais longe. Mas também tem aqueles que conseguem se habituar numa única, vamos dizer assim, numa única sessão de estudo, chegando aí a 3, 4 horas, como precisamos estar aptos a fazer isso na hora da prova, porque as provas geralmente têm mais do que 3 horas de duração. Após contado isso, eu coloquei aqui para vocês também. Aqui conosco vamos decolar nos estudos, aprendendo de maneira, deixa eu mostrar aqui, leve, rápida e efetiva e até divertida, na medida do possível, como uma criança é capaz de aprender. Essas habilidades, essa criatividade, este bom humor infantil é uma coisa que a gente não pode perder durante os estudos. Todos sabemos que crianças são praticamente máquinas de aprendizagem, porque aprende a linguagem num curto espaço de tempo, tem um alto rendimento de aprendizagem, mas a criança, como vocês podem perceber, ela consegue fazer, por exemplo, uma simples caneta virar um aviãozinho ou virar um carrinho e assim se divertir enquanto está aprendendo. Então, desta forma, também pretendemos trazer aqui técnicas mnemônicas que vão auxiliar não somente na compreensão, como também no resgate de todo esse conhecimento, nas habilidades necessárias para você resolver a sua prova inteira no tempo correto. Também
Aqui conto com o apoio da minha esposa, que é formada em Direito, então eu digo que eu tenho aqui a minha assessoria jurídica, posso contar com isso. E durante a minha trajetória também tive a oportunidade de lecionar na disciplina de matemática em escolas públicas durante um tempo. Então, vou trazer aqui para vocês um pouco da minha trajetória. Eu, desde criança, sempre fui um menino muito curioso, cheio de perguntas, como todos os outros. Infelizmente, muitos perdem essa curiosidade, e sempre tive interesse nas mais diversas disciplinas. Entre a primeira e a quarta série, eu tive uma diretora que ela tinha uma relação de amor e de ódio comigo, porque ao mesmo tempo que eu era muito bagunceiro, eu também, graças a Deus, tinha uma certa facilidade de resolver todas as tarefas, de resolver todas as provas, até porque da primeira a quarta, né, o nível de dificuldade é bastante baixo, mas esta diretora gostava bastante de mim, e quando foi na passagem para a quinta série, que precisávamos de todos de mudar de escola, ela ficou bastante preocupada porque na outra escola tinham vários garotos, vários pré-adolescentes com problemas, até haviam diversas ocorrências policiais naquela escola, e ela, preocupada que eu pudesse aí com toda essa dificuldade de disciplina enveredar para caminhos estranhos, ela chamou minha mãe e pediu que me colocasse numa escola particular. Porém, pertencendo a uma família de classe socioeconômica, mas enfrentando aí dificuldades socioeconômicas, na época não era possível de maneira nenhuma que eu conseguisse aí estudar em escolas com um maior nível de excelência. Mas essa diretora, não contente com esta resposta, não desistiu ainda. Ela veio até a uma escola da rede Objetivo e conversou com a diretoria, dizendo que todos os alunos que ela tinha indicado para este colégio, que ela tinha um certo bônus e que esse bônus era para ser dado para mim em forma de bolsa. Foi então que estudei a quinta, sexta, a sétima e o início da oitava série aqui na região de Bauru. Depois disso me mudei para a região de Campinas, e aqui, com esta bagagem, foi possível ser aprovado aí logo na primeira prova para estudar no Colégio Técnico de Campinas, no Colégio Técnico da Unicamp, ali perto do Mercadão. Deixa eu mostrar as fotos para vocês. Eu acho que já mudaram de prédio, faz um bom tempo que eu não vou para aquela região, mas por muitos anos foi aqui o Cotuca, onde fiz o curso de mecânica industrial, depois passou a se chamar mecatrônica. Então, um curso de exatas, de forma integral, sempre estudando muito, porque de manhã eu fazia o ensino médio e à tarde fazia o ensino técnico. E depois resolvi aí, fiquei em dúvida ali com 18 anos, né, em dúvida, será que agora finalmente começo a ganhar dinheiro aí pelo trabalho nas empresas, ou prossigo os estudos? Muitos amigos indo para as universidades públicas em período integral. Porém, esta diretora, ela me fez prometer para ela que um dia eu seria aprovado em uma universidade pública. Então, pensando nisso, fiz um ano de estágio aqui do curso de mecânica industrial e caí num setor um pouco diferente, embora meu curso fosse mais voltado para a área de projetos, que quem já fez sabe que 3 anos de curso técnico lá é quase como se fosse uma mini engenharia, que a gente vê diversas matérias, e o problema é que não aprofunda muito em nenhuma, né? Mas diversas matérias. Então, quando eu fui fazer o estágio,
eu caí numa área de manutenção. E, infelizmente, naquele setor, naquela empresa, eu não tive uma boa experiência, porque eu tive diversos, na verdade, a maior parte do setor eram pessoas que estavam ali há muitos anos e, infelizmente, o ser humano reclama demais, né? Principalmente na segunda-feira, reclama de todo o trabalho, reclama de tudo que acontece. E eu ficava pensando assim, mas por que essas pessoas reclamam tanto e ainda estão aqui? Por que elas não continuam os estudos? A gente percebia que era possível, sim, elas terem continuado os estudos, muitas delas, né? Alguns não conseguem mesmo, não é possível devido a problemas familiares, entre outros. Mas outra coisa que eu achava muito estranho é que eles veneravam, assim, viam o engenheiro como se fosse um deus. E como eu fazia o meio-campo entre as pessoas que estavam assim na parte mais operacional e a engenharia, então eles tinham ciúmes, muitos ciúmes mesmo, do engenheiro. Não estou falando de todos, né? Mas me chamou bastante atenção que eram vários que tinham esses ciúmes. E, e eu ficava pensando assim, poxa, não é isso que eu quero para minha vida. Então, por que não eu me tornar um engenheiro? Só que por causa desta experiência que não foi muito boa, eu fiquei um ano inteiro ali, porque já comecei a pensar no vestibular. Mas fiquei um pouco receoso, falei assim, é melhor fazer um cursinho. E durante os últimos 6 meses de estágio comecei a guardar dinheiro para ficar um ano apenas estudando, com esse dinheiro pagando ali o cursinho, mas mesmo assim não era possível fazer o cursinho no Objetivo em Campinas com o dinheiro que eu consegui guardar. Mas fazendo uma prova de bolsa, novamente consegui uma excelente bolsa, né? Por causa de toda essa bagagem aí, de muito tempo também de estudos, desde pequeno, por eu estudar numa cidade e morar em outra, eu ficava estudando de manhã e à tarde eu também estudava, até por ser bolsista, existia esta cobrança de que se você não tiver um bom rendimento, você pode perder a bolsa, né? Lá, estou falando aqui da quinta, sexta, sétima e oitava, quando eu estudava no Objetivo. Então, ficava muitas horas ali estudando, e minha vida foi praticamente estudar, estudar e estudar. Então, resolvi finalmente poder compartilhar um pouco das minhas experiências, até os meus erros, porque com isso vocês que estão assistindo podem poupar muito trabalho, poupar muito tempo perdido em técnicas, em crenças limitantes, em decisões que podem levar aí a longos anos de espera. Até porque, sejamos sinceros, o que todos nós desejamos, na verdade, é ser bem reconhecido com um trabalho que a gente sente que está fazendo parte, sente que está contribuindo e também recebendo uma excelente remuneração para viver uma vida com um excelente nível de qualidade, tanto para nós mesmos, né, quanto para a nossa família. Depois disso, então, no final do ano, eu acabei optando da seguinte forma. Tinha que ser um curso na área de exatas, ou mais ou menos assim na área de exatas, e também tinha que ser um curso que tivesse uma carreira, né, que tivesse um piso salarial parecido com o piso de engenheiro. Então, acabei escolhendo aí para prestar o vestibular. Geologia na Unicamp, Geologia na Unesp, Oceanografia na USP, Ciências Biológicas na Unifesp, pensando aí na possibilidade de depois ir para Biologia Marinha, simplesmente para ter maior contato com a natureza, que eu sempre tive muita curiosidade sobre o funcionamento da natureza. E também Engenharia Florestal na UFSCar. Para minha surpresa, e graças a Deus,
graças à minha dedicação, graças ao apoio da minha família, a quem devo muito agradecimento, eu fui aprovado nas 5 universidades públicas do estado de São Paulo e acabei optando pela mais próxima da minha residência, a Unicamp. Então, por isso, esta imagem aqui, não coloquei muitas fotos com colegas, porque não pedi autorização para eles para colocar a imagem deles. E como eu disse, nós primamos pela discrição aqui em nosso canal. Depois disso, eu, aí, bem magro aí na época, né? Acabei me formando numa época em que o Brasil estava passando por uma crise muito grande e muitos dos meus colegas estavam sendo despedidos das principais áreas da geologia, que são petróleo, mineração, e ficou um pouco ainda na área ambiental. Demorei um pouco para ser chamado, uns 2 meses para ser chamado na primeira entrevista, né? Antes mesmo da colação de grau, eu fui chamado para a entrevista. Mas o que aconteceu foi que eu fiquei um pouco receoso quanto a trabalhar longe da família, a trabalhar viajando, e já comecei a pesquisar sobre o mundo dos concursos, vi excelentes carreiras e excelentes remunerações, e como eu tinha todo este costume de estar sempre estudando, me enveredei por esses caminhos aí, deixando um pouco a geologia de lado. E eu esqueci de dizer para vocês que eu tive a alegria de contar com uma aprovação. No mesmo ano que eu prestei os vestibulares, abriu ali um concurso para agente administrativo na minha cidade e eu acabei prestando e passei ali praticamente estudando muito pouco, porque esses concursos têm poucas matérias também, tem muito a ver com o que eu estava estudando ali para o vestibular, e fui aprovado, fui chamado, mas tive que escolher entre fazer o curso integral numa universidade pública ou exercer um cargo ali de nível médio no município. Acabei optando pelo curso integral, mas hoje eu penso que o melhor caminho mesmo é a pessoa decidir se ela quer concurso público ou se ela quer outra coisa. Porque se ela decidir por concurso público, alguém nesta mesma situação, hoje eu recomendaria que pegasse esse cargo, até porque finalmente você vai começar a ganhar a sua primeira remuneração aí, deixar um pouco aí para os que estão usufruindo, né, estão precisando de bolsas de estudo, como por participar desses colégios aí, sempre eu requeri bolsas de estudo. Na própria Unicamp eu tive o privilégio de poder contar com todas as bolsas, bolsa trabalho, bolsa moradia, bolsa alimentação, mas só que é uma remuneração assim mais de subsistência, né? Agora, quando você entra, mesmo que num concurso intermediário ou um pouco abaixo, você já consegue aí até de repente tocar a sua vida adiante, prosseguir aí para um namoro, para um casamento, e assim a sua vida não fica estagnada. E também, de repente, você até ir para uma faculdade que você pode aproveitar melhor durante o concurso. Como vocês sabem, as faculdades mais requeridas em concursos públicos, em primeiro lugar, creio que seja direito, também tem contabilidade, agora também as formações da área de tecnologia da informação, as ciências da computação, engenharia da computação e assim por diante, economia também, entre outros, da área da saúde, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, sempre até faltam profissionais. Mas acabei aí me formando e quando eu entrei aí no mundo dos concursos, já estava com 9 anos de estudo integral, bastante esgotado de ficar em cima dos cadernos. E
acabei enfrentando um enorme desafio, inclusive na esfera pessoal, que não vem ao caso dizer aí os maiores detalhes. Depois de algum tempo, finalmente foi possível aí assinar o famoso termo de posse em um cargo do Poder Legislativo. Por isso esse interesse de abordar normas, abordar leis aqui com vocês, por esta facilidade de já estar há alguns anos trabalhando no Poder Legislativo. Certo, pessoal? Então era isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Se inscrevam em nosso canal para acompanhar os próximos vídeos, para acompanhar os nossos lançamentos. Eu espero que vocês tenham muito sucesso nesta trajetória e que aproveite da melhor maneira possível também esta trajetória para que isto fique gravado como boas memórias de superação e de desenvolvimento. Um grande abraço e até a próxima!